Boa noite, povo de Deus! Olha eu aqui de novo. Esse vestido aqui eu já fiz um vídeo com ele, viu? Aliás, dois, se eu não me engano, esse é o terceiro. Já tem bem um ano, um ano que eu já fiz. Bom, hoje eu estou aqui, meus amados irmãos, para falar sobre a língua, a nossa língua. Esse órgão tão minúsculo, mas que tem um poder de ferir, machucar, dar vida e até mesmo tirar a vida. É com o coração muito triste e ao mesmo tempo alegre que eu venho falar desse órgão nosso, né? Eu vou fazer um vídeo hoje de conselhos para os nossos irmãos em Cristo e para outras pessoas que também me seguem, né? Tô muito feliz, graças a Deus, porque eu tenho um amigo de Piauí que ele sempre espalha meus vídeos, né? Ao Acre, Argentina, para fora do Brasil, né? Onde tem brasileiros, né? Que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam ouvir um bom conselho, e isso é maravilhoso. Eu estou muito edificada mesmo. Eu agradeço ao meu amigo, ó, Lerindo de Piauí. Um beijo no coração. Deus te abençoe, meu querido. Né? Ele é meu fã, viu? Glória a Deus. Fã número um de carteirinha de consinha. Oh, aleluias. Quem diria, hein? Mas a obra não é minha, não, gente, viu? Eu falo em nome de Deus, porque eu não estou fazendo nada para me engrandecer, não. E além do mais, eu não tenho nem como aparecer. Quem tem que aparecer é Deus e eu, né? Me esconder. Quem tem que ser grande é Deus e eu diminuir, não é isso? Mas antes de começarmos, como sempre, vamos fazer uma pequena oração, né? Para que Deus esteja à frente, para que eu não venha falar da minha carne, mas do Senhor, para que eu venha diminuir o Senhor crescer e para quem ouvir também ver, fique cheio do Espírito Santo, se sinta renovado e abençoado em nome de Jesus, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. E vocês digam graças a Deus. Aleluias. Diferente esse Pai Nosso, né? Vou explicar a vocês o porquê e tem a ver com o vídeo. Esse Pai Nosso, ele é rezado e não orado. Diferente. O orado, ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, não é isso? E o rezado já é diferente, é esse que eu rezei para vocês. Uma cristã rezando, hein? Mas, meu querido, eu vim foi de lá. E foi de lá que Deus me tirou. Aleluias, glória a Deus. Lá tem muita gente que é filho do Senhor, sabia? Na Igreja Católica existem pessoas que têm fé, mas elas colocam a fé no lugar errado. Mas tem muitas pessoas, eu conheço pessoas que têm fé mais do que certos cristãos que andam com a Bíblia embaixo da boca e a língua venenosa, pior que cobra. Olha, hoje eu estava aqui pesquisando, né? E eu consegui algo incrível, né? Sabe, o instalar assim não é meu, é de Deus. O Espírito Santo, eu falei assim, bem que eu podia fazer um vídeo hoje. Falar sobre o que? Ele falou assim, leia provérbios. Né? E a gente lê provérbios, a gente descobre coisa. Vamos pro vídeo? Aleluias, vamos nessa. A mesma língua que edifica, ela também mata. A palavra de Deus nos revela preciosos ensinamentos acerca do nosso falar. Deixa eu trocar de óculos aqui. Oh, glória a Deus, aleluias, né? O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Está escrito em Provérbios 21, versículo 23. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte, a língua.
É verdade, irmãos. A nossa língua, se a gente não tomar cuidado, ela dá vida. E quando a gente fala assim, tirar a vida é matar espiritualmente. Como todos os vídeos, eu sempre falo um pouquinho de mim, né? Esses dias eu estava em eu estava na casa de oração e tinha terminado o culto, né? Aí um casal falou assim pra mim: amanhã é dia de ceia. E como estava vendo uma situação assim na minha vida muito triste, uma situação de desentendimento com família, fofoca, né? Injúria, falso testemunho, que é quando você fala algo que alguém não fez, né? É quando você inventa além daquilo que a pessoa falou, aí você aumenta. Você não conta como a pessoa falou, você aumenta e ainda leva a distância a milhares e a milhares de quilômetros, né? E aí eu não me senti digna de tomar a ceia. Aí eu só apenas comentei, né? Eu não vou tomar ceia amanhã, não. E alguém ouviu. E aí eu liguei para minha irmã quando eu cheguei em casa. A minha irmã falou bem assim: olha, ore ao Senhor e peça a Ele a resposta de discernimento que Ele vai falar com você. Porque você disse que já perdoou, já orou, né? Eu falei, claro, eu não posso guardar nada ruim no meu coração, já que eu ando nos caminhos do Senhor, né? Ou bem uma coisa ou bem outra, ninguém pode guardar dos senhores, ninguém pode amar e servir dos senhores. Ou você serve ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou você serve o maligno, que é o pai da mentira, que desperta na gente ódio, rancor, essas coisas, né? Aí eu orei. Aí eu orei, foi maravilhoso. Aí no outro dia eu falei assim, eu vou tomar minha ceia. Aí levantei, me arrumei, saí daqui plena. Chegou lá um senhor, ele foi ao púlpito e ele quem abriu, né? Pregando não, falando, e foi lindo. E parece que ele sabia dos meus sentimentos, ele veio, olhou para mim e falou bem assim, você pode tomar a ceia sem medo de errar. Deus é contigo e ele conhece o teu coração. Minha, quando ele falou aqui, meus olhos encheu de lágrimas, eu falei assim, quietinha no meu canto, porque às vezes eu fico quieta, sabe? Eu falo assim, obrigada, Senhor, pela resposta. E aí me preparei para a ceia. Só que depois dele veio outra pessoa. A pessoa que ouviu. E aí essa pessoa ela não soube se expressar. Ela falou bem assim: como pode alguém falar que não vai tomar a ceia? Se a pessoa não vai tomar ceia é um motivo muito grave. Ou ela fornicou. Nossa, quando ele falou essa palavra fornicação, foi como se pegasse uma faca e cravasse no meu coração e eu ali quieta. E um monte de gente dando glórias, aleluias, e não sabendo que ele estava ali na carne. Irmãos, me deu vontade de pegar o sapato e jogar lá no altar e falar bem assim, olha, fale de você e não de mim. Ou vá para a palavra que edifica, mas não fale da carne, não espenzinhe quem já anda com espinho. Mas aí Deus falou assim, fica calada, que quem vai falar sou eu. E aí começou, se você ofendeu seu irmão, porque é sempre assim, né? A corda só arrebenta do lado mais fraco. Apontando e olhando pra mim. Ele ia olhar, ele falava lá no púlpito, em plena ceia, e olhava pra mim que se você ofendeu seu irmão, você tem que pedir perdão, você tem que se diminuir. Gente, é engraçado que na confusão, ninguém vê o outro lado, né? Só vê um. E foi justamente o meu, só porque eu quis uma oração pela família. A confusão toda começou por causa disso. E ali eu fiquei ouvindo aquilo, né? E uma tristeza bateu dentro de mim, um desânimo tão grande. Aí eu falei, meu Deus, eu tomo essa ceia, eu não tomo. E o Espírito Santo falando, toma, filha. Toma, filha. E aí eu percebi que aquele falar dele, naquele momento, me matou espiritualmente. As outras pessoas não sabiam, estavam dando glórias, aleluia, achando bonito o que ele estava falando, achando lindo. E mal sabia que ele estava me espezinhando. Mais uma vez eu entro novamente no mesmo propósito, na mesma linhagem, no mesmo falar. Gente, irmãos em Cristo, pelo amor de Deus. Eu já falo assim, não é só por mim. Vejam o que sai da boca de vocês, porque vocês estão matando espiritualmente as pessoas que ficam sentadas no banco. Vocês estão matando seus irmãos, porque vocês, líderes,
Vocês acham que tem o direito de meter o dedo na ferida da pessoa sem pedir licença, sem perguntar se tá doendo ou não. Vocês estão despertando rancor. Vocês estão matando espiritualmente as pessoas. Vocês estão expulsando os irmãos da casa de oração. E depois, quando a pessoa se afasta, não quer saber o porquê, apontando, falando, julgando. Porque é mais fácil apontar do que procurar ajudar. Quer maior exemplo que esse? E aí eu me sentia angustiada. Eu tomei minha ceia, me ajoelhei, falei com Deus, e quando eu cheguei aqui em casa, eu me esbagacei na presença do Pai. Falei, Pai, eu errei. Porque era uma discussão boba, era só eu aceitar o não da pessoa e eu não aceitei. Entende? E aí uma machucou a outra, e aí sabe como é que é, né? Quem tem mais, sabe se explicar. Quem não tem, é sempre apredejada. E aí eu fui orando, porque essa pessoa também é da família. E eu creio que já caiu por terra. Mas a pior coisa do mundo que tem é um líder que não tem sabedoria e não observa o que fala. É um líder que ele quer se engrandecer no púlpito usando o problema do irmão para poder as pessoas achar que ele é sábio. E não é assim, meu irmão. Não é assim. É que nem eu já disse, cadê o amor? Foi para isso que Deus nos chamou? É para isso que ele nos chama de discípulo? Não. Erradíssimo. Não está tendo amor. Não está tendo, união. Não está tendo isso. Está tendo muita desavença, disputa por cargo e muita falácia. É muita carne e pouco azeite. Acorda, igreja! Em nome de Jesus! Não foi para isso o nosso chamado. Vamos aprofundar aqui mais na leitura, em nome de Jesus. Devemos abrir a nossa boca para abençoar o nosso irmão, para adorarmos ao Senhor, mas infelizmente muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria. É o que eu acabei de falar. Muitos não têm administrado seus lábios de modo a abençoar. E quando você fala do problema do seu irmão no púlpito, você está, de certa forma, amaldiçoando ele, que você está expondo o problema dele. E se ele resolver dar uma queixa? Você sabia? Eu tenho um advogado, muito meu amigo, e eu converso muito, mas muito com ele, eu converso mesmo. Você sabia que se o irmão chegar a levar os nossos problemas, a expor ao púlpito, para outra pessoa, a gente tem o nosso direito de se defender? A gente pode sim procurar os nossos direitos? Então, meus irmãos, se eu fosse vocês, eu vigiava mais o que vocês falavam. Se vocês sabem de alguma coisa de alguém e você não gosta daquela pessoa, chame ela em particular. Eu sou assim, se você não gosta de mim, me chama. Olha, Conceição, ou irmã Concinha, ou irmã Conce, irmã Maria, sei lá. Tá assim, assim, assada, eu não tô gostando. É mais digno. Você se torna uma pessoa digna aos meus olhos. Vou falar, olha, fulano me chamou a atenção, fulano tá me repreendendo. Então, eu vou orar a Deus e vou pedir para que Deus me discipline em nome de Jesus e vou orar por ele, para Deus abençoar ele, para que os olhos espirituais dele sejam cada vez mais abertos. Mas felizmente não é isso que acontece. Por isso amaldiçoam. Olha só, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, afirmou: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Aí, meus irmãos, eu pergunto para vocês, quando vocês é machucado pelos irmãos dentro da casa, vocês acham que uma pessoa dessa tem sabedoria ou é um tolo, uma tola?
Se você conta o teu testemunho, você é apontado e apredejado e apredejada. Eu sou do tipo assim que antigamente eu queria muito agradar as pessoas. E por eu tentar agradar elas, eu perdi muito. Então hoje em dia eu procuro o máximo agradar a Deus. Meus irmãos, eu não tenho nem um pingo de vergonha de dizer quem eu fui. Inclusive aqui no YouTube tem um vídeo do testamento meu. E um dia eu dando um testamento, testamento, me perdoe, testemunho. E um dia eu dando testemunho, a esposa dessa pessoa me perseguiu também. E ela me persegue até hoje. Por eu ser solteira, eu não posso me aproximar de nenhum homem. Porque um dia desse, o rapaz estava conversando comigo, ela chegou e falou bem assim: diga pra fulana que eu gosto muito dela, eu tô mandando lembrança, como se dissesse assim pra mim, ele é casado. Como se eu tivesse me batizado, porque eu estou louca atrás de homem. Isso me deixa tão triste. Muito triste. Eu já observei que ela não gosta de mim por causa do meu passado. Só que ela também tem passado. Será que ela gostaria que eu abrisse minha boca? Não, né? E nem estou ali para isso. Jamais. Quem sou eu para ferir ou machucar ou apontar o erro de alguém? Basta eu olhar e ver que eu vim do crime, vim das drogas, vim da prostituição, vim do alcoolismo, vim das ruas. E Deus agiu na minha vida. O que eu quero falar com esse vídeo, gente, sobre a língua, é porque tem muitos irmãos, não é só eu não, sendo ferido e machucado, e eu já observei. Eu troquei até de lugar, em vez de sentar no lugar direito, eu agora estou no esquerdo, que é o lugar do coração. Sento lá quietinha. Toda a igreja eu sempre gostei de sentar do lado esquerdo, nunca do lado direito. Quando eu vi que estava errado, eu pulei. Tá errado. O lado esquerdo é onde tem o coração. E eu fico só observando. Eu fico observando que ninguém dá a mão para levantar o caído. Ao contrário, derruba. Eu observo que as pessoas, quando elas sabem algo da tua vida, ela não ora por você. Ela diz que ora, mas é mentira. Espalha dentro da igreja, é como pólvora. E todo mundo comenta, todo mundo começa a te olhar diferente. E aí você percebe que você está no tribunal do injusto. Será que as pessoas se esquecem quando os fariseus trouxeram a prostituta perante a Jesus? Porque foi que Jesus baixou a cabeça e ficou ali, ó. Muita gente prega essa passagem, mas eu nunca vi ninguém dizendo, você sabe por que é? Que Deus não condenou aquela prostituta, aquela mulher adúltera, simplesmente porque quem foram os juízes dela eram todos pecadores e talvez tivessem pecado maior que o dela. Então, como Jesus usou a frase, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, ninguém ousou a jogar uma pedra, porque todos que estavam ali eram pecadores. Como é que pode um pecador querer apontar o pecado do outro? Como é que pode pecadores querer corrigir o pecado dos outros, ó, espizinhando? Cadê a doutrina da palavra do Senhor? Cadê a sabedoria de Salomão? Cadê a paciência de Jó? Cadê a fé de Abraão? Cadê a força de Davi? Oh, glória a Deus, aleluia. Está faltando, gente. Ai, Deus. O que eu acabei de ler, esse versículo, está em Provérbio 10, 20 e 21, viu? Onde esse provérbio foi escrito por Salomão. Eu poderia citar inúmeros textos bíblicos que nos revelam a necessidade de abrirmos a boca para abençoar e não amaldiçoar. Mas quero resumir em apenas um que traduz de maneira sublime a força que há nas palavras que proferimos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utilizar, come do seu fruto. Gente, presta atenção.
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utilizar, come do seu fruto. Provérbio 18, 21. Consegue imaginar a extensão e a gravidade disso? Do que eu acabei de ler aqui para vocês? Está na palavra do Senhor. Consegue? Que você come daquilo que você fala. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta tempestade, como é que você vai colher bonança? Como com ela você pode vivificar ou matar? Consegue dimensionar o poder que há nesse tão pequeno órgão de seu corpo? Peça ao Espírito Santo que lhe conceda sabedoria ao falar, para que você não venha matar o seu filho, o seu esposo, seu casamento, suas amizades, sua família, seus amigos, seus irmãos em Cristo, seus vizinhos, porque todos nós precisamos de todo mundo. Por mais que a família brigue, que não são unidos, mas todo mundo precisa de todo mundo. Por quê? Se as pessoas acham que o dinheiro é o seu senhor e porque tem, não vai precisar do próximo, tá muito enganado. Minha gente, vocês querem ver uma coisa? O poder tá na língua, né? O poder tá na língua, né? Isso tá no abrir e fechar da boca, tá no abençoar e no amaldiçoar, né? Mas tem gente que acha que o poder tá aqui, ó. Quer saber quem é o ser humano? Dá isso pra ele. Só um pouquinho. E fica de longe, observando. Que você vai descobrir coisas que você nunca imaginou na vida. A pessoa muda da água pro vinho e muda e ainda diz que está mudando porque descobriu que você é um falso, uma falsa, é uma cobra, é um largato, é um lobisomem, é um urso, é um Judas. Bota desculpa no caratismo dela mesmo. E aí se afasta. Aí você vai ver. A pessoa muda tanto que as suas amizades também mudam. Já troca de nível, já troca de amizade. Porque a sociedade, entre aspas, é de quem tem. E quem não tem, não tem sociedade. É descartável. É visto como a pobre, como o pobre, como o mendigo, como a mendiga. E quando acabar o dinheiro? Vamos para a palavra. Não conveniente que você abençoe ou também amaldiçoe. Não é conveniente que você abençoe e também amaldiçoe. Quando Paulo escreveu aos Romanos e disse: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Está em Romanos 12, 14. Há pessoas que já entenderam a importância de se policiar, de vigiar ao falar e procurar não cometer o pecado da mentira. Porém, acabam pecando justamente porque não abre a boca para abençoar. Jó perdeu tudo, até a própria saúde, mas não perdeu a vida e nem a fé. E sabe quando foi que Deus restituiu tudo de Jó? Quando viu Jó, mesmo sem poder, orou por aqueles seus amigos que viraram de uma hora para outra seus perseguidores. Ao invés de ajudar Jó, eles foram lá para condenar Jó. E Jó orou. E aí Deus viu o coração de Jó e restituiu 2 vezes mais tudo que Jó tinha perdido. Sabe o que é isso? Sabedoria ao falar. Há pessoas que quando chegam parece que a luz chegou com ela, só em abrir a sua boca, verdade. Infelizmente, porém, há quem faça ao contrário. Apenas reclamam, murmuram, maldizem dos outros, faz panelinha. Se você conta um segredo, já não é mais segredo. Nunca conte segredo pro cristão não, viu? Porque se você é recém-chegada na igreja e você contar, misericórdia. Ó, mas antes você tivesse ligado o ventilador.
para farofa sair voando. É bem melhor. Aí fala assim, por que que fulana é assim? Fulana parece que quer ser melhor do que os outros. Por que que cicrano só anda só, parece que quer ser mais gostoso que os outros? Não é não, não é não. É porque a gente que anda só e que fica quietinho no nosso canto, a gente observa muito. A gente vê muita falsidade. Muita, como é que diz? Levícia, levácia, uma coisa assim que tem na palavra. Eu não sou muito boa de português não, sabe? Heresia, a gente vê muita hipocrisia. E quando você não quer se sujar, você se recanteia. Deixem falar porque é briguenta, porque é encrenqueira, porque é falso, porque é assim. Deixa falar. Ninguém sabe. Fica só entre você e Deus. Por que é que você prefere se recantear do que se juntar? Quem nasceu para andar em manada foram os bichos. E mesmo assim, muitas vezes um quer engolir o outro. Já reparou? Já observou? Então observe. A Bíblia nos ensina a darmos graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é? Como é que eu vou falar isso? Como é, meus irmãos, em nome de Jesus, que vai ter união em um lugar onde é um irmão espezinhando o outro? Como é que a gente vai pregar o evangelho, pregar a volta de Deus, pregar o amor, se a gente está tão amargo, se a gente não está sabendo evangelizar? Vocês acreditam, eu estou fazendo um curso de teologia. E vocês acreditam que até lá dentro da sala de aula é uma disputa para ver quem sabe mais, quem entende mais? Teve um dia que eu falei de propósito mesmo, né? O professor perguntou assim, quantos filhos Noé teve, quantas noras Noé teve, né? Aí eu, duas! Eu sabia que era três. Nossa! Aí atrás de mim, deve ser tão boa, que eu saiba eram três, não eram duas. E eu, ó, quieta, sabe por quê? Porque muitas vezes você também tem que fazer teste. É errado, é. Mas às vezes você tem que saber onde você está pisando. Você tem que pisar em ovos. E você tem que, de vez em quando, lançar alguma coisa e ficar observando. Porque é difícil a gente encontrar um verdadeiro amigo dentro da casa de oração. É uma tristeza falar isso. É muito triste. Dói, machuca. Porque eu queria ter amigos e amigas. Mas eu prefiro ficar entre eu e Deus. Eu não sei como lidar com uma pessoa assim, com uma situação dessa. Não é que eu sou melhor não, nem sou perfeita. Eu sou imperfeita. Eu tenho vários defeitos. E todos os dias, antes de dormir, eu me apresento ao meu Deus. E falo, Senhor, quebra-me quantas vezes for necessário. E me faz novamente em nome de Jesus. Eu falo, Senhor, me ensina a ser serena. Me ensina a ser humilde. Me ensina a ser serva e não querer ser servida. Me ensine a me converter e não me convencer. Porque tem muitos crentes convencidos, mas não convertidos. Podemos também observar que as bênçãos no abrir da boca vêm desde o princípio. Eu vejo em Gênesis, quando Deus abriu a boca e falou, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 3. Tem também Gênesis 27, 28 e 29. Veja que bênção linda que Isaac deu a Jacó, mesmo Jacó tendo roubado a bênção de Esaú. Veja como a boca de um pai ou de uma mãe abençoa o seu filho. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverencie. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. E eu também observo uma coisa aqui nessa bênção de Isaac para com Jacó.
Porque quem teve as pessoas que se reverenciaram foram José. José foi reverenciado, as pessoas se encurvaram para José, que veio de Jacó, e os irmãos de José também se encurvaram. Então a bênção foi para Jacó, mas Deus tão especialista, é tão especialista nos reboliços, que Jacó recebeu a bênção, mas a bênção foi para José. Jacó se transformou em Israel bem depois, mas ninguém se encurvou a Israel. Se encurvaram para José. Observe, a bênção foi para Jacó, mas a ação de tudo que Isaac desejou ao seu filho só aconteceu depois do nascimento do seu filho José. Isaac abençoou a Jacó, mas a bênção foi para José. O Egito se encurvou para José e seus irmãos também. Observe o que uma língua usada com sabedoria é capaz de fazer. Agora observe o que a mesma boca ou língua que abençoa e dá vida também mata e amaldiçoa. Vamos ver a bênção que ele falou, deu para Esaú. Que Esaú chegou depois de Jacó com sua comida gostosa que o pai Isaac queria comer. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Ele abençoou um e amaldiçoou o outro. Tem mãe que é assim. Tem mãe que é assim. A mulher, quando Deus dá muitos filhos, Deus já tem um propósito ali. Coração. Tem mãe que ama mais um que o outro. A gente vê pelas redes sociais o que a mãe faz, o que a mãe fala. A mãe homenageia mais um do que o outro, fala de um mais do que o outro, apresenta mais um do que o outro, demonstra que ama mais um do que o outro. Aí amaldiçoa aquele. E ela diz que às vezes assim, é uma ovelha negra, é uma perdida, é um perdido. Mas será que se ela parasse para conversar com esse perdido, com essa ovelha negra, com essa perdida, e procurar entender por que ele é assim ou ela, e estender a mão e dar amor ao invés de porrada, abençoar ao invés de amaldiçoar? Será que às vezes a gente não está percebendo que muitas vezes nossa mãe está dando mais carinho a um do que o outro, ou nos trocando por homem? Que tem mãe que muitas vezes a ira dela é tanta que ela briga com o marido e desconta no filho. Tem filho que a mãe não sabe dar amor, dá ódio. E muitas vezes lá na frente é aquele filho quem vai segurar ela no colo e vai falar assim, vamos mãe. Sérgio Reis tem uma música que fala assim, filho adotivo, né? Eu me lembro dessa música quando eu fui para Santos, que minha avó me deu. Veja que ele tinha, né, com sete filhos eu criei, com sacrifício eu criei meus 7 filhos, um apenas é de 1 mês e um peguei com 4 meses, né? Veja que todos desprezou, eu observo muito essa canção, todos desprezou ele, menos o adotivo. O adotivo foi trabalhar na roça, foi trabalhar na lida, encheu as mãos de calo, pegou suor, ficou sem comer, muitas vezes até sem dormir. Mas quando Deus o abençoou, ele lembrou logo daquele homem que o pegou para criar. Mães, pais, não amaldiçoe seus filhos, não. Vocês não sabem o que é um filho amaldiçoado. Vocês não sabem o que é uma mãe rogar praga em um filho. Vocês não sabem a dor que vocês despertam ao bater em um filho, ao tirar sangue, ao deixar marcas. Tem marcas que ficam na carne e que Deus tira, mas ficam cicatrizes no coração, que essa dá muito trabalho para Deus tirar e Ele bem sabe disso. Maridos, não batem suas esposas, não traiam. Esposas, não traiam seus maridos, não fofoque, não trate mal o seu vizinho, que às vezes você não sabe nem o que está acontecendo dentro da casa do seu vizinho. Às vezes seu vizinho está passando, filha, por uma coisa que você nem imagina.
Irmãos em Cristo, vigia mais. Às vezes vocês estão até perseguindo uma pessoa que está com dias contados, perto de morrer e não quer falar para ninguém, vocês nem imaginam. Sabia que existe isso? Às vezes tem pessoa aqui do nosso lado que está com um laudo médico bombástico e não conta nem sequer para a família, não conta para ninguém. E às vezes está pedindo uma chance de viver, de se expressar para Deus, de demonstrar amor, de demonstrar alegria. E o irmão está matando ali aos poucos, indo no púlpito, esfaqueando. Cuidado com o que sai da sua boca. Observe, leia Provérbios e veja. Veja o que Salomão falou tão lindo sobre a boca. Veja o que Jacó abençoou Isaac abençoou um e amaldiçoou o outro. Eu me lembro muito da minha infância quando fala isso. Mas eu não quero falar da minha infância. Porque as pessoas têm o hábito de dar o que o coração está cheio. E também fala daquilo que o coração está cheio. Se você tem lixo no seu coração, você só vai saber dar lixo. Se você tem amargura, você só vai saber da amargura. Se você tem falsidade, hipocrisia, você só vai saber dar isso. Tem gente que só sabe dar aquilo que tem. Tem tanta gente dissimulada que às vezes está ali com você rindo. Eita Deus, e Deus revela. Meus irmãos, Deus revela. Quando você tem uma intimidade com Deus, quando o seu corpo está limpo do sexo, quando só quem toca no seu corpo é o Espírito Santo, vocês não imaginam como Deus revela, como Deus tira a máscara, como Deus vem nos sonhos e fala quem é quem. Até mensagem pelo celular, Deus fala. A gente não sabe, de repente Deus revela. Aquela pessoa está falando assim de você pelo WhatsApp. Gente, é incrível. Olha, eu tenho essa sensibilidade. Depois que eu falei para Deus, Senhor, um homem só vai tocar no meu corpo quando o Senhor permitir, quando o Senhor escolher, a não ser isso mais ninguém. Nem pitoquinha, nem beijo, nem nada. Já tive namorado, já assim, não sou nenhuma santa, mas não deu certo, foi bom, foi livramento. E foi um comentário. Pessoas daqui, ó, ao invés de me dar a mão, ó, me chutou e ó, falou tanta coisa que nem sabe, não tem a certeza e nunca vai ter, mas falou tanta coisa. Também eu fui me abrir muito. Sabe quando você se abre porque você confia? Eu tenho um amigo em Piauí que um dia ele falou assim pra mim, galega, ele me chamava de galega. A confiança é uma mulher ingrata, que ela te beija, te abraça e depois te mata. E é a pura verdade. Só que a gente não pode viver sem confiar nas pessoas. Você tem que ter alguém que você vai contar alguma coisa sua. Você tem que ter alguém que você vai desabafar. Deus. Não conte não conte os seus sonhos para ninguém. Conte só para Deus. Esse louvor é lindo. Pena que eu não sei louvar ele, mas ele é muito, muito lindo. Então, meus irmãos, o meu conselho de hoje é: vigia a tranca da tua boca. Vigia a porta da tua boca. A chave é aqui, ó. Vigia. Não deixa isso aqui abrir só para mostrar os teus dentes e destilar teu veneno, não. Sorria com alegria, mesmo que você seja banguelo assim que nem eu. Mas passe amor, passe segurança, passe verdade. Se você descobrir algo do teu irmão, não sai por aí falando não. É tão triste ver um irmão vingativo, ainda mais se é líder. Ponha-se no seu lugar. Peça a Deus sabedoria, não faça isso mais não. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, não guardo nenhuma mágoa de você não, isso foi só um desabafo, porque tem gente que muitas vezes precisa saber porque que os líderes tratam mal os membros. É porque muitas vezes sabe das coisas, tem alguma coisa contra e não tem a dignidade de chamar para conversar. E aí acha que apontando, espiziando e falando mal e maltratando e dando indireta no púlpito, vai consertar. Só que Deus não botou o púlpito dele para isso não, para lavação de roupa suja, nem para venenos. Ali é um lugar sagrado. Pensa nisso. Pensa se vale a pena perder a salvação por causa de uma besteira que nem te diz respeito. Que todos fiquem com Deus, que Jesus abençoe vocês, que o Espírito Santo preencha a alma de vocês e que Deus acampe anjos ao redor de vocês para te dar livramento de todo mal disfarçado de bem. É o que eu peço e agradeço a Deus nesse momento, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluias!